Muito bem, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula, mais uma edição aqui das nossas transmissões, né? E a intenção é de podermos estar repassando aquilo que estamos estudando no nosso Instituto Teológico Batista, nosso ITB, aqui em nossa igreja, a Igreja Bíblica Batista de Pacatuba. Então nós já iniciamos e já colocamos para vocês aquelas primeiras considerações a respeito da teologia sistemática, e é nossa intenção de podermos ir avançando com essas considerações. Como tenho me referido aqui na igreja, não vão ser estudos exaustivos aqui no Instituto e, obviamente, aqui com vocês, aqui na internet, nós vamos estar fazendo um resumo maior ainda. E, obviamente, a intenção é despertar em cada um de nós o interesse, renovar nosso interesse de estudar a Palavra de Deus, de dar uma repassada em todas as doutrinas centrais da fé cristã dentro da teologia sistemática. E obviamente que o objetivo maior é estarmos em comunhão com Deus, com os seus ensinamentos, conhecê-lo de uma maneira particular, íntima, conhecer o seu caráter, conhecer o jeito dele ser e transportar isto para a nossa vida. Então, que o Senhor seja honrado e glorificado através de tudo que nós fazemos. Então, na semana passada, na terça-feira, nós estamos aqui com o nosso ITB, nas terças-feiras, a partir das 19 horas, e nós já avançamos com a segunda aula, e obviamente a primeira, dentro dos assuntos que vão permear esses nossos encontros, né? Dentro da teologia sistemática. E o primeiro assunto dentro da teologia sistemática é a bibliologia. O primeiro tema é a bibliologia e nós já iniciamos isso na terça-feira. A nossa intenção aqui na igreja é podermos ficar pelo menos umas 5 semanas em cada uma das doutrinas. São 10 doutrinas. Então nós vamos avançar com o nosso estudo, com essas considerações até o ano que vem, não é? Espero que cada um de vocês que está nos assistindo sinta interesse, possam estar compartilhando, possam estar assim, dividindo essa bênção com outras pessoas, não é? Quando você assistir, você pode compartilhar, pode estar levando essa oportunidade de outras pessoas estarem estudando, mesmo que de uma maneira resumida, esses assuntos básicos do relacionamento com Deus. Então, dentro da bibliologia, nós vamos estudar a inspiração, autoridade, inerrância, preservação, ensino e pregação, e a nossa responsabilidade dentro deste conhecimento, não é? Então, a doutrina das Escrituras, ou as doutrinas, não é? Dentro da teologia sistemática, ela é fundamental porque identifica a única fonte verdadeira de onde procede toda a verdade cristã. Somente no Antigo Testamento, mais de 2.500 vezes, Deus falou o que está escrito em suas páginas. Então, a doutrina da Bíblia, a doutrina das Escrituras, como todas as outras doutrinas, de maneira particular nós estamos iniciando com bibliologia, porque é a base. Se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e o único meio pelo qual Deus se faz conhecido de maneira especial, né? Nós vamos lembrar isso aqui hoje. Então, nós vamos estar dando essa autoridade, ou considerando, ou reconhecendo essa autoridade que vem daquilo que Deus escreveu, né? Dos escritos. Então a Bíblia afirma sua autoridade espiritual suprema em termos de doutrina, reprovação, correção
e instrução na justiça, porque ela representa a palavra inspirada do Deus Todo-Poderoso. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 17, o versículo 15 inicia exatamente com essas considerações, 15 e 16, que diz lá: toda a escritura é inspirada por Deus e útil, como estamos lembrando aqui, né? A doutrina, a reprovação, útil para reprovar, corrigir, instruir na justiça de Deus. Então, a Bíblia, como nós temos nos referido aqui, é a nossa única regra de fé e de conduta. Então, dentro do primeiro assunto de bibliologia, nesse resumo que nós queremos compartilhar com vocês hoje, está a revelação, inspiração e revelação, né? O que é isto? Deus iniciou o desvendar, ou a revelação de si mesmo à humanidade. Hebreus capítulo 1, versículo 1, nos diz que o Senhor faz isso de uma maneira particular, hoje, através do seu Filho, né? E ele se revelou de outras maneiras no passado, né? Mas hoje pelo seu Filho, obviamente pela sua palavra. Então a revelação, ela envolve Deus transmitindo a verdade a respeito de si mesmo. É Ele que toma essa iniciativa, e não podia ser diferente, porque nós somos seres finitos, com a natureza caída. Se não tivesse a iniciativa de Deus, nós continuaríamos perdidos e não teríamos a oportunidade de conhecer este Deus tão maravilhoso se Ele não resolvesse se revelar, revelar a si mesmo, a todos nós. Segundo as Escrituras, essa revelação se dá de duas maneiras. Estamos vendo aqui a respeito da revelação, né? Como é que Deus se revela? Como é que Deus se mostra aos seres humanos? Primeiro, através da revelação geral, que é o testemunho que Deus dá de si mesmo às suas criaturas por meio da criação. Salmo 19, maravilhoso, Salmo 19, a partir do versículo 1, aliás, o Salmo inteiro, né? Fala dessa revelação tão especial, quando diz lá: os céus proclamam a glória de Deus. Leia esse salmo de maneira muito particular, tá bom? Salmo 19, versículo 1, diz: os céus proclamam a glória de Deus. Glória, ali, literalmente expressa o peso ou o valor atribuído a Deus. E é exatamente isso que os céus revelam durante o dia, ou pela noite, ou através de tudo que Deus criou. Aqui nessa referência especial, falando dos céus, né? Lembrando que a Bíblia revela pelo menos 3 céus, né? O primeiro céu, que é visível ao olho humano; o segundo céu, que não é visível e vai pelo universo; e o terceiro céu, onde é a habitação do Deus Todo-Poderoso, né? Então a revelação geral é isso, é quando Deus se mostra, se revela, ou revela a si mesmo através de tudo o que Ele criou, né? Outra forma de revelação geral complementa o que pode ser observado na criação com aquilo que pode ser visto no próprio ser humano, né? Nós somos a revelação especial de Deus. Olharmos uns para os outros é reconhecer que existe um Criador. Isso que nós estamos considerando aqui parece coisa tão simples, né? Para nós, ou pelo menos para os que creem, mas diria que a maioria da humanidade não crê que exista um Deus, ou pelo menos não reconhece isso no seu coração, na sua mente e no seu coração. Mas nós, seres humanos, somos essa criação especial de Deus, e Deus pode ser visto certamente através de nós e de uma maneira muito particular naquilo que Ele colocou dentro da nossa mente. O ser humano por inteiro é fabuloso, a criação, mas de uma maneira mais particular ainda, né, aquilo que constitui o cérebro humano, né, que passa pela consciência, pela memória, pela capacidade
de reconhecer que Deus coloca lá, né? Isso, né? O conhecimento inerente do certo ou do errado, né? Trabalho da consciência que acusa os pecadores de modo que permaneçam condenados diante de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15 fala dessa verdade. E Romanos capítulo 1 também se refere à revelação geral de Deus, dizendo lá que o homem é indesculpável, né? Por olhar a natureza, por olhar a criação e não reconhecer que existe um Deus. Então a revelação geral é isso, é Deus mostrando ou se fazendo conhecer através de tudo que Ele criou de uma maneira muito particular, através de mim e de você. Mas nós temos a revelação especial, né? A revelação especial é a maneira de revelar diretamente e em maiores detalhes, coisa que a revelação geral não faz, né? E ele fez isso através de meios, atos diretos, de vários meios, né? A revelação especial de Deus veio e está vindo ainda hoje através de atos diretos de Deus, como através de sonhos e visões, como pela encarnação do próprio Cristo e, obviamente, através das Escrituras, né? Aqui no nosso estudo a gente está considerando de uma maneira particular e analisando cada uma dessas áreas aqui, né, que Deus se revela de uma maneira especial. Ele faz isso de uma maneira direta, através de atos diretos, através de sonhos e visões. Ele o fez antes, né, através de sonhos e visões e de atos diretos. Fez através da encarnação do seu Filho, como Hebreus capítulo 1 nos revela, e obviamente através de tudo que as Escrituras nos ensina e revela, né? Por atos diretos, Deus falou diretamente a Adão. Vou só fazer uma referência aqui a cada uma dessas áreas, né? Então, através de atos diretos, Deus falou diretamente com Adão no Monte Sinai, né? Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Deus se dirigiu diretamente à nação de Israel de forma audível. Deus falando, Deuteronômio capítulo 5 e versículo 4. Deus também se revelou diretamente no meio de sonhos e visões no passado. Ele deu a Isaías, por exemplo, uma revelação especial, né? Uma visão do Filho de Deus em sua glória pré-encarnada. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 4, né? É a visão do Cristo pré-encarnado. Através da experiência de Daniel, das visões que Daniel teve, que são fabulosas, do próprio apóstolo João, registradas lá em Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. Olha que maravilha como Deus se revelou, né? Revelou a si mesmo através de atos diretos, através de sonhos e de visões. Mas, como eu já me referi, a manifestação suprema da revelação especial de Deus é a encarnação do seu Filho, né? O Filho de Deus. O Criador assumiu sobre si as limitações da carne humana, ele saiu da sua glória e veio habitar entre nós. Mateus registra isto, né, que Cristo chama de Emmanuel, que é Deus entre nós, né? Então, a encarnação do Filho de Deus, e aí o Criador assumiu sobre si as limitações da carne humana e habitou entre suas criaturas, né? João capítulo 1, leia João capítulo 1, do versículo 1 ao 5 e o versículo 14. Jesus é descrito como sendo a imagem do Deus invisível em Colossenses capítulo 1, versículo 15, e também a representação exata da natureza de Deus. Cristo é perfeito homem e perfeito Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 nos fala dessa exata natureza divina que o Filho tem, né? E por último, a outra forma de revelação com igual autoridade é a Bíblia, a nossa única regra de fé e de conduta. A Bíblia é o testemunho escrito fixo do Criador divino às criaturas, a todos nós.
Esse testemunho foi composto por um período de mais de 1500 anos, por 40 homens distintos, diferentes, um milagre extraordinário, né? Mas é muito mais que simples palavras humanas. As Escrituras revelam ao homem a mente de Deus. Paulo fala muito bem isso aos Coríntios, né? Ele revela a mente de Deus, os caminhos de Deus, a justiça de Deus e os meios pelos quais o homem pode agradar a Deus. A Bíblia é completamente suficiente, não é? As Escrituras são superiores à revelação geral. Já me referi a isso, né? Por serem específicas e verbais. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 e Mateus capítulo 4, versículo 4. Então, portanto, um testemunho duradouro. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, são um testemunho duradouro e eterno de um Deus imutável. Então, fiz aqui um breve resumo, né, do início da nossa bibliologia, nesse discorrer que nós vamos ter aqui semanalmente, quando nós vamos estar trazendo para você esses resumos, inicialmente aqui de bibliologia, né? Que nós aprendemos de maneira especial sobre a revelação. Deus revela de maneira geral através de tudo que Ele criou e através da revelação especial por atos diretos, por sonhos e visões, por meio do Seu Filho e, obviamente, com igual autoridade através das Escrituras Sagradas. Então, fica com Deus. Nós vamos encerrar aqui mais essa edição e amanhã, estamos gravando hoje na segunda-feira, né? Nós vamos ter mais uma edição aqui do nosso ITB e ainda dessa semana, se Deus quiser, no início da outra, nós vamos estar gravando a sequência dos estudos sobre bibliologia, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Espero de coração ter contribuído para despertar em você esse desejo de conhecer mais o nosso Senhor. Não é apenas conhecimento intelectual, ou nos enchermos de conhecimento, do conhecimento pelo conhecimento. Não. É conhecer para estarmos na comunhão, para estarmos na intimidade de Deus e avançarmos neste conhecimento, lembrando as palavras do apóstolo Pedro, né? Lá na sua epístola, quando ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre, em nome de Cristo. Deus abençoe a todos.